Depois de tanto tempo de incontáveis manchetes e áudios vazados e de uma tensão que parecia nunca ter fim, o dia chegou. O que começou nesta terça-feira no Supremo não era só um julgamento, era o momento que muitos brasileiros esperavam. No centro do plenário não estavam apenas réus, mas a pergunta que ecoava pelo país: a nossa democracia iria de fato se defender? A nação parou para ouvir a resposta, para entender como chegamos tão perto do abismo e quem nos empurrou para a beira dele. Este não era um dia para juristas, era um dia marcado para a história. É impossível assistir a essa cena sem sentir o peso do momento. Por anos a conversa foi sobre narrativas, sobre o que realmente aconteceu. Agora a conversa mudou. Estamos diante da tentativa de estabelecer fatos. O que vamos ver aqui é o Estado brasileiro usando suas ferramentas mais poderosas para dizer: vimos o que vocês fizeram. E o país inteiro estava de olhos e ouvidos bem abertos esperando por isso. Alexandre de Moraes não fez uma simples leitura burocrática. Ao abrir o julgamento, ele começou a contar a nossa própria história recente, mas de uma perspectiva inédita. A de quem recorda a fragilidade da nossa jovem democracia e as batalhas para mantê-la de pé. Com palavras duras, lembrou que existe uma organização criminosa, covarde e traiçoeira, atuando no exterior contra a justiça brasileira numa tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de interesses estrangeiros. Essa denúncia ganha ainda mais peso quando se recorda que Júlio Moraes foi alvo direto de sanções do governo Trump pela Lei Magnitsky, enquanto parlamentares ligados a Jair Bolsonaro articulavam retaliações contra o Brasil e seus ministros. Mas Moraes não parou aí. Ele listou peça por peça a anatomia da conspiração golpista, organização criminosa, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado. A soberania nacional jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, afirmou, lembrando que a história do Brasil registra várias tentativas de ruptura democrática e que agora o país enfrentava novamente a sombra de uma ditadura. Prestem atenção na força disso. Um país, e consequentemente sua Suprema Corte, só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações, e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Moraes não está apenas falando para os outros ministros. Ele está falando para cada um de nós. Ele está dizendo que a estabilidade que vivemos não é garantida e que ela foi atacada por dentro. Ao colocar o julgamento nesse contexto, ele eleva a discussão. Não se trata de punir indivíduos, mas de proteger uma nação inteira de repetir esse trauma. E foi nesse tom que afirmou: a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. A pacificação depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de confundir pacificação com o apaziguamento da impunidade. Qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças
ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Se Moraes construiu o palco, Paulo Gonet, o procurador-geral, iniciou o ataque. E sua mensagem foi simples e devastadora. Nada foi por acaso. As lives atacando as urnas, as reuniões a portas fechadas, a pressão sobre os comandantes, a minuta do golpe. Tudo estava conectado. Gonet pegou todos os fios soltos que vimos nos últimos anos e os teceu em uma única corda, mostrando como, segundo ele, Jair Bolsonaro e seu círculo mais próximo planejaram passo a passo virar a mesa e se perpetuar no poder. O objetivo, disse o procurador, era um só: tomar o controle, custe o que custar, mesmo que o custo fosse a nossa liberdade. Essa é a hora da verdade para a acusação. Eles estão dizendo que não foram atos isolados ou erros políticos. Foi um projeto de poder. A fala de Gonet é um desafio direto à narrativa de que Bolsonaro era apenas um presidente polêmico. A PGR o coloca no centro de uma conspiração. E a pergunta que fica é: eles têm as provas para amarrar essa história de forma incontestável? É chegada a hora do julgamento pela mais alta corte do país, em que a democracia no Brasil assume a sua defesa ativa contra a tentativa de golpe apoiado em violência ameaçada e praticada. Nenhuma democracia se sustenta se não contar com efetivos meios para se contrapor a atos orientados à sua decomposição belicosa, ultrajante dos meios dispostos pela ortodoxia constitucional para dirigir o seu exercício e para gerir a transição do poder político. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização. Some-se a isso a campanha ignóbil, determinada pelo militar, candidato à vice-presidência, para destruir o ânimo legalista demonstrado pelos comandantes da Aeronáutica e do Exército ao se afastarem das etapas decisivas. O golpe não se consumou, uma vez que, não obstante tentado e insistentemente pelos denunciados, não obteve a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. A organização criminosa documentou, como dito, a quase totalidade das ações narradas na denúncia por meio de gravações, manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens eletrônicas, tornando ainda mais perceptível a materialidade delitiva. Não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados. Enfim, o conjunto dos fatos relatados na denúncia e suficientemente provados ao longo do feito, que obedeceu pontualmente aos parâmetros do devido processo legal. O primeiro dia acabou, mas a tensão só aumentou. De um lado, a história de um plano meticuloso para destruir nossa democracia, contada com base em documentos, vídeos e, principalmente, no testemunho de quem estava lá dentro. Do outro, a tentativa de desqualificar tudo, de transformar o roteiro de um golpe em uma ficção mal contada. O julgamento foi suspenso, mas nos lares de milhões de brasileiros, ele continuou. E a pergunta que fica para todos nós é muito pessoal. Em qual história vamos acreditar? Naquela que nossos olhos viram e nossos ouvidos ouviram durante anos, agora organizada e apresentada como um crime? Ou na narrativa de que tudo não passou de um grande mal-entendido de uma perseguição política? A resposta que o Supremo dará a essa pergunta não será apenas um veredito. Será o epílogo de um dos capítulos mais sombrios da nossa história.